Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues, depois de uma turnê internacional, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho de tempo, né? Tá José Augusto, retornou a casa. É um prazer tê-lo aqui novamente, né? Com a gente. Prazer é meu. E, produção. pois é, nossos amigos aqui, Darlan, né? Toda a locução. José Augusto, quem é a nossa convidada de hoje? Pois é, uma pessoa que até eu fico pensando o seguinte, né? Deve enfrentar uma concorrência violentíssima com a tecnologia do celular. É a nossa escritora Magali Teixeira, ela que da literatura infantil. Já é autora de 2 livros e vai ter o lançamento de um outro livro que tem um título interessante, ela vai falar sobre ele. Livro secreto que destravou, olha só, a língua de Beto. É um prazer tê-la aqui conosco, escritora, professora. É um prazer, é todo meu estar aqui nessa manhã com vocês, de partilhar com vocês meu trabalho, que é um trabalho assim que é prazeroso, né, com as crianças, lidar com as crianças e com a rede toda assim de professores, né, que as famílias valorizando essa questão de estar junto, né, com os seus, né, os valores das famílias, isso é muito importante. Então isso é mais ou menos o que eu abordo nos meus livros, né? Vamos falar um pouquinho de você? Você é anapolina? Eu sou baiana. Veio para Anápolis quando? Isso, mas assim, eu já sou considerada como uma escritora napolina. Porque desde 2010 que eu tô aqui, né, em Anápolis, e eu faço parte da ULA, que é a União Literária Napolina, e nós temos esse trabalho aí junto ao município de Anápolis, que é incentivar a literatura infantil para todas as escolas, para todas as crianças. Chegou em Anápolis, era criança, como que é? Vamos falar um pouquinho já de sua vida? cheguei jovem, já, né? Foi recente, nós temos aqui em 2011, e esse trabalho foi se desenvolvendo, né, a partir do meu trabalho como professora, né? E ele se potencializou na pandemia mesmo. E quando eu numa licença maternidade, eu ilustrava um livro, né, que eu tinha um desejo, um sonho muito grande de lançar um livro, porque toda vez que nós íamos falar de um livro na sala de aula, né, eu sempre abordava o nome do autor e o nome do ilustrador. E como os meus alunos sabiam que eu contava história já dentro de sala de aula, né, e ilustrava, desenhava no quadro, e os meninos falavam assim: tia, nós ainda queremos ver o seu livro. Aí eu falei assim, quem sabe um dia, né? Logo, logo vai sair. Então, sempre quando eu ia falar de livros na sala de aula, os alunos perguntavam, e agora é o seu livro? Eu falei, não, calma. E chegou esse tão esperado dia. E chegou, na verdade, na pandemia. O primeiro foi na pandemia? O primeiro foi na pandemia. E qual o nome do título? Veroca e o Gigante Cabeludo. Certo. E nesse livro, eu estava desenvolvendo um trabalho de contação de histórias, né, pelo celular, com a minha sala de aula, né, que no tempo de pandemia mais aguçado, né, nós tínhamos esse trabalho com as crianças em sala de aula online. E eu fazendo a contação de história, eu decidi criar um canal, porque os meninos começavam a dizer, olha, minha professora conta histórias, ela tem um canal, e aí esse canal foi crescendo, as outras crianças foram perguntando, outras famílias foram querendo saber. E aí foi quando chegou esse livro, justamente quando o canal estava sendo criado. E aí eu juntei os dois e a gente começou a criar um trabalho muito legal, né? De contação de histórias. E eu dizia que quando chegar na parte presencial, vocês estiverem na escola, eu vou nas escolas contar a história. E é o que eu estou fazendo hoje. Está fazendo esse trabalho em todas as escolas? Isso, a maioria das, assim, eu vou contando histórias nas escolas de Anápolis, o que elas sabem, né, estão fazendo convite, e a gente vai nas escolas contar a história presencialmente. Que bacana. Professora e escritora Magali Teixeira, a senhora citou aí
E o mundo hoje está preocupado com o celular junto ao jovem estudante. Sim. Ele é uma competição ou é uma ferramenta de trabalho também? É uma ferramenta de trabalho também. Nós temos as vantagens e as desvantagens, né, com o celular. O celular, se você souber usar, ele é um instrumento riquíssimo, né, que enriquece a criança. Inclusive, nós temos livros, né, que são online, virtuais, né, isso é importante também, porque isso vai fazer com que a criança, né, ela seja mais educada, né? Isso, quando eu não tenho como ir à biblioteca, eu tenho o meu celular, né? Eu posso ler no meu celular. Então, isso é um incentivo também, né? Claro que existem ali uma disciplina à criança a usar o celular, porque nós sabemos que tudo demais acaba sendo um problema, né? E com o celular nós podemos ler, nós podemos ver vídeos maravilhosos. Eu, como contadora de histórias também, o canal de histórias, né? Porque com a história eu posso incentivar a leitura. E no meu canal eu conto histórias de vários livros, de vários autores, né? Que incentiva ele a buscar essa literatura. Nossa, isso me despertou. Porque antigamente, se você não sabe, nós tínhamos um distanciamento com os autores, né? Nós fazíamos a leitura e aquele autor ficava meio distante, ninguém meio que conhecia o autor, ele era meio distante. E hoje, como autora de livros infantis, eu vou na escola, os alunos, eu conto a história para os alunos, eles adquirem o meu livro e falam assim, nossa, é a tia que estava contando a história, né? A autora do livro é a Magali que estava contando a história. Então isso é muito importante, eu consegui essa proximidade, né? E eu acho isso muito interessante, a ligação. Essa interação. Isso, a interação. Da professora, escritora com o aluno, ou a família do aluno. Isso é muito importante. Isso é fundamental, né? E a gente vê que passa, assim, uma positividade muito grande, uma segurança para os pais, né? Porque nós, professores, nós contadores de histórias, o que nós queremos é passar um mundo positivo, né? Porque a gente sabe que no tempo da pandemia as crianças elas ficaram muito ansiosas, adquiriram muitas doenças psicológicas e o meu objetivo com isso era passar algo de positivo, que trouxesse uma estima, sabe? Reconhecesse como ser, né, vivo em casa. Um entretenimento que trouxesse alguma positividade para ele. Você falou no início da nossa conversa que tem pouco tempo, né, que você começou a escrever. Sim. E o que te levou, o que te inspirou fazer para a área infantil? É só a área infantil? Sim, sim. Uhum. Foi como você falou, foi através da escola? Sim, porque eu lido com crianças já faz bastante tempo. Tenho 15 anos de profissão, né? E vendo as crianças criando tantas coisas, né? Porque eles têm um mundo de imaginação, assim, fantástico. Certo. E eu sempre achei muito engraçado as coisas que eles criam. É coisa, assim, fora da realidade. E escrever, nós professores, nós sempre escrevemos muito, né? Mas a literatura infantil, eu fui criando esse sonho dentro de mim de tanto ler livros infantis para eles. Certo. Eu falei, por que não ler um livro meu, né? Porque, como contadora de histórias, na sala de aula, às vezes eu contava a minha própria história. Eu inventava uma história e contava lá, assim, de improviso, e surgia. E eu ficava pensando naquilo. Eu falei, gente, olha o que saiu hoje aqui, né? E os meninos ficavam encantados. Porque nas escolas sempre tem um projeto de leitura e escrita, né? E a professora, desculpa, Magali, escritora Magali, sempre que conta a história, ela vai produzida assim, em caráter? Eu particularmente, eu gosto de ir, que é para aguçar a imaginação. Motivar o aluno, seria isso? Aguçar, imaginar, sabe? Então, quando eu já me faço assim, as crianças já dizem assim, nossa, vai ser divertido, vai ser legal. E eu poderia dizer que a Magali é uma contadora de história itinerante, seria isso? Com certeza. De escola para escola, é só chamar. Só chamar. Nós vamos lá contar a história. Só chamar. É 0800? Não, eu conto história de graça.
eu conto história de graça. A aquisição do meu livro é que eu quero que adquiro, entendeu? Entendi. Que é o incentivo da leitura mesmo. Então, é o convite que, se fizer da escola, eu estou lá. Interessante chamar um figurão desse cantor. Ninguém canta de graça, né? De jeito nenhum. José Augusto, você é só em Anápolis ou se outra cidade também? Outras escolas de outra cidade te convidar, você também está pronta? Estou pronta para ir. Que ótimo. Que a gente faz um trabalho assim também social, né? Professora e escritora Magali. Sim. O que vai ter dia 27 agora, professora? Mas tem uma coisa muito bacana. Uma festa. Uma festa no shopping, de contação de histórias. Qual shopping? Ana Shopping. Ana Shopping. Que hora? Às 5h30 da tarde. E que dia? Quais são os dias da dia semana? Dia 27 de agosto. É só um dia? Só um dia, de 27 de agosto, às 5h30 da tarde, o lançamento do livro Secreto que Destravou a Língua de Beto. É o mais novo livro. É um título interessante. Viu? E, assim, esse livro, eu vou passar um pouco da sinopse para vocês. É verdade, para despertar para despertar, inclusive, nós conversando aqui. É verdade. Né, eu falei, quem sabe me ajuda a destravar a minha também. De vez em quando eu sou cebolinha, entendeu? O pessoal me chama de cebolinha aqui, mas vamos falando sério agora. Vamos falar um pouquinho do livro. Então, esse livro, ele vai envolver a inclusão. Certo. Né? É uma menina especial, a Camila, que ela encontra um livro no meio do caminho, indo para a escola. Ela tropeça nesse livro e ela, muito chateada, vai ver o que aconteceu, aquele acidente, né, de bicicleta. E aí ela se depara com esse livro no meio do caminho. E ela abre esse livro e tem uma chave. E aí tem uma escrita nesse livro que diz que eu sou a chave que abre o seu mundo. E ela, depois que ela começa a abrir o livro, né, os personagens da imaginação dela começam a se tornarem reais. E eles começam a conversar com ela, e ela fica ali intrigada com aquilo e pergunta: quem são vocês? O que vocês querem? E tal. E ela fala: o que eu faço com esse livro? E esses personagens começam a dizer para ela: você tem que entregar esse livro para alguém tão secreto quanto você. E aí ela lembra do amiguinho dela, lá da escola, que é o Beto. O Beto é um garoto surdo, que não fala. E aí ela coloca escondido esse livro na mochila, e Beto entra no banheiro escondido para saber que livro é esse que estava na mochila dele. E quando ele abre esse livro, começa uma explosão de contos de fada a aparecer, a sair de dentro do banheiro, porque ele é um aluno muito especial, uma criança muito especial. E faz uma multidão ao redor do banheiro, sem saber por que está acontecendo aquilo. E Camila, já muito esperta, ela entende o que está acontecendo. Ela vai lá e pergunta para o Beto: Beto, você está aí? E de repente ele diz: sim, eu estou, só um momento. Aí ela: oh! Aí ele olha para ela e diz: não acredito, você falou. E ela sai gritando de alegria. E aí o Beto destrava a língua. Que ótimo, gostei. Tem que ser muito criativa, uma escritora desse... Você viu como é que é a criatividade? Não, ela conta assim com a alma. Assim, é verdade. Falando, né? A gente entra na história, fica... Tem que ser. É uma coisa muito boa, bela, né, José Augusto? Sensacional. Vou levar os meus netos para assistir também. Quer dizer que esse livro... que você vai fazer o lançamento dele dia 27, isso, às 17 horas do Ana Shopping. Isso, no Ana Shopping. E aí eu convido vocês também a levarem as crianças, os filhos, os netos, os filhos dos vizinhos. Leva também as crianças da escola, você que é professora. Leve os seus alunos. Vai ser uma festa muito bacana de incentivo à leitura. E nós vamos começar com uma contação de histórias. Que maravilha. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora, que o nosso telespectador... Normalmente a gente é interpelado nesse sentido. A pandemia, o retorno desses alunos, como é que está sendo esse retorno? Está notando que esses alunos estão muito distantes, sem falar no problema de nervosismo, de ansiedade. Nós percebemos assim que com o tempo da pandemia, sabe, José Augusto, eu acredito que todos nós tivemos momentos muito difíceis, né?
não só as crianças, todos nós passamos por traumas, né? E as crianças também não podiam ficar de fora. Né? Eu acho que a criança mais ainda, né? Porque elas ainda não têm uma opinião formada, está em formação. Nós adultos, nós entendemos, né? Porque nós já temos uma formação, nós temos opiniões formadas, nós sabemos como o mundo funciona. E as crianças, muitas ficaram sem entender, né, o que estava acontecendo. E muitos dos pais também não tiveram, né, essa compreensão de mundo, não tem aquela proximidade com o filho, de conversar. Né? Nós sabemos que tem famílias assim. Então, esse papel, quem teve que fazer foi o professor, né? Então, com os alunos em sala de aula, nós tivemos que prepará-los para recebê-los, né, de como enfrentar a dificuldade daqui para frente. Claro que nós víamos crianças dispersas, né, nós tivemos que prepará-las também psicologicamente, porque depois, né, nós temos a questão da afetividade também. Né, nós, professores, trabalhamos com isso. Em primeiro lugar, o bem-estar. Depois, o ensino, né, o conhecimento. A professora e escritora Magali tem filhos? Tem filhos? E conta história para eles também? Sim, eu tenho 3 filhos e a gente incentiva demais a leitura. Antes de dormir, a gente sempre puxa os meninos, vai ler os livros, né? E eles também gostam de recontar histórias. A minha pequena tem 5 anos. E ela pega o vídeo e fala assim, mamãe, eu vou gravar um vídeo, posso contar uma história? Eu falei, então conta uma história para mim. Que maravilha, eu fico pensando, a pergunta que eu fiz é porque eu tenho até hoje, minha netinha está com 8. E eu tenho que contar uma historinha para ela. Isso é importante. Ler alguma coisa para ela, sabe, antes de dormir. Isso e é aquilo me dá uma satisfação, sabe? Isso. Estou sendo útil para alguém, né? E sabe, José Augusto, essa questão de nós, adultos, lermos para as crianças, isso é uma questão da criança se encontrar no mundo, né? Porque ela vai criando opiniões, ela vai sendo crítica, né, sobre as ideias que estão sendo apresentadas nos livros, sabe? Claro que a literatura infantil, ela aborda isso de uma maneira mais legal, mais prazerosa, né? Os problemas do mundo vêm e a gente aborda isso de uma maneira mais leve, para que as crianças possam ir entendendo. Professora, tem um ditado que diz o seguinte, aquele cidadão está tirando leite de pedra. Ser escritor no Brasil de hoje é tirar letra de montanha, É difícil, porque é verdade. Nós fazemos isso porque as crianças hoje, né, com o mundo que temos, com a globalização que nós temos, né, com a internet avançadíssima, agora é tem acesso a tudo, né, gente? Tem acesso a muita coisa. Ao que presta e ao que não presta. Isso, ao que presta e ao que não presta. E a gente percebe também que as crianças, com a idade que vai tendo, elas vão ficando adultas, eu vou usar essa palavra, precocemente. Adultizadas, né? Eu nem sei se existe essa palavra, mas vão ficando adultizadas mais rápido, né? Não é? E às vezes a gente fala de uma coisa e o menino olha assim para você e fala assim, tia, mas eu não gosto dessas coisas, eu não sou criança. Né? Realmente eles falam desse jeito. Verdade. O meu piquitico lá, ele falava para mim, ele tava quando ele começou a falar, ele falava que não era bebê. Eu falava, meu bebê, vem cá. Não, eu não sou bebê. E assim... E o vocabulário desse pessoalzinho, brincadeira com o vocabulário deles, hein? Sim, aí aonde a gente também, quando vai escrever, a gente tem que pensar em tudo isso, sabe? Porque a literatura que eu escrevo é para meninos de 5 a 10 anos, né? E o menino de 10 anos, às vezes ele olha o livro e fala assim, não, isso aqui é muito bobinho, não quero ler. É verdade. Ele se acha já maduro, né? Sim. É aquela precocidade que nós falamos. Sim. José Augusto, o nosso tempo já está se esgotando. Que pena isso. Tudo que é bom. Agora que a gente começou a entrosar com a Magali Teixeira. Mas a gente vai deixar você, Magali, fazer suas considerações finais. Pode convidar o público aí para. E eu quero que você faça o convite, desculpa, Vilana, para o dia 27, apoteótico. Pode deixar. Gente, eu quero agradecer muito, né, a audiência, o pessoal aqui pelo convite. Eu quero dizer que o meu trabalho, Magali Teixeira, está nas redes sociais. Está lá no Instagram chamado Magali Lendo, acessa lá. E também no canal chamado Magali Lendo também. Magali Lendo junto. Magali
lendo juntinho, não pode ser separado, que não sai o meu nome lá, não sai a minha imagem, tá bom? São histórias maravilhosas para você, papai, mamãe, que quer, né, mostrar para o seu filho um mundo mais alegre, incentivar a leitura, isso é importante demais. E eu também gostaria de falar sobre o dia 27. Eu vou estar lá no Ana Shopping, às 5h30 da tarde, te esperando para fazer o lançamento desse livro maravilhoso, que você vai se encantar com essa literatura. E também será, né, um momento de festa, porque eu vou contar a história para os filhos de vocês. É o livro secreto que destravou a língua de Beto. Pronto. Magali, em nome do nosso diretor, Fernando Dutra, agradeço a sua presença aqui no Canal 14. Eu que agradeço. E agradeço também a você, assinante da NET, pela audiência. Até a próxima.